sou Lico Turli, ator, diretor, professor, investigador teatral. E hoje a gente está conversando sobre Pele Negra, um espetáculo de teatro montado pela Companhia de Teatro da Universidade Federal da Bahia. Só que esse espetáculo ele tem muita história. Ele, na verdade, na minha opinião, ele começa lá atrás. Ele começa, por exemplo, quando na escola de teatro, Mário Guzmão é o primeiro ator negro a ser graduado. Ele começa quando Ângelo Flávio escreve e monta o dia 14 de maio. Ele começa quando o movimento dos alunos vai obrigar a escola a produzir o Fórum Negro de Arte Cênica em 2017. E dali sai uma carta com 16 proposições, solicitando mudanças no currículo, solicitando mais professores e professoras negras na escola de teatro e também montagens pela companhia de teatro. E a gente teve a primeira montagem somente com negros e dirigido também por um negro, foi Guzmão, O Anjo Negro e Sua Legião, dirigido por Tom Conceição. Eu chego em Salvador em 2018 e vou direto conhecer os alunos, as alunas, e não surpresa, mas felicidade quando eu entro em uma das salas da disciplina, se não me engano, SPA, e havia 7 doutorandos naquela sala. E também, quando eu vou carregado pela mão de Onissagé, no campus lá de Ondina, conhecer o campus, e ela me pega no ponto de ônibus, segura nas minhas mãos e vai mostrando todo o campus. A gente vai passando pela escola de veterinária, pela escola de dança, e a gente chega, então, até a sala de aula. Ela me apresenta e sai. Então, assim, todas essas movimentações, para mim, elas é que produziram Pele Negra, Máscaras Brancas, esse espetáculo que acabou sendo também uma escola. Essa reivindicação dos alunos, das alunas, de que a escola de teatro tivesse maior representatividade negra, que os seus currículos fossem mais negro-referenciados. Então, Pele Negra, Máscaras Brancas é uma criação muito coletiva dessa comunidade que reivindica, luta, disputa o pensamento ético e estético dentro da UFBA. Bem, e aí a gente reuniu, começou a conversar a partir de uma disciplina, da disciplina Teatro da Diáspora Afrodescendente, que eu dividi com a Nissagé, minha irmã, onde ali a gente já começou a convidar pessoas, artistas, que fazem teatro negro, para que os alunos e as alunas tivessem contato direto, imediato, pesquisassem sobre eles. Só que aí, quando terminou, eu virei para o Nissagé e falei, e agora? O que a gente faz, irmã? Olha aí, 36 olhinhos, no caso, 72 olhinhos, voltados para nós, tipo assim, e agora? Que a gente já sabe tudo, quando é que a gente vai para a cena, quando é que a gente vai para o palco? E aí a doida topou, assim, vamos lá. E a gente, então, resolveu desenvolver esse projeto que envolve alunos, funcionários, professores, e saímos conversando, pensando, discutindo, até que chegamos a uma equipe. E é com essa equipe de criação que nós vamos conversar agora. A gente vai tentar entender como é fazer parte de uma montagem, como é que o espetáculo ele forma o artista, como é essa recepção do público do que você fez, do que você faz, depois de um longo tempo ali
né, trabalhando, desenvolvendo, colocando uma música, mudando o cenário, modificando o texto. A gente vai conversar com a criação de Pele Negra, Máscaras Brancas. E aí, eu já quero chamar, né, uma delas. Eu queria, já que citei, eu queria chamar primeiro você, Ana Sagé, Fernanda Júlia, para que você se apresentasse aqui e falasse como é isso, como é que foi ser a primeira mulher negra a dirigir um espetáculo da Companhia de Teatro da UFBA. Bom, primeiro saudar todo mundo, saudar essa equipe incrível de pesquisadores, artistas e amigos e companheiros de várias trajetórias, de várias montagens, de vários projetos, né? Bom, para quem não me conhece, eu sou de Sagé, eu sou iaquequerê do Ilhaxéu e Aladeinã, sou encenadora formada pela Escola de Teatro da UFBA e realizo pós-graduação lá, fiz mestrado na escola e agora estou fazendo doutorado no PPGAC UFBA. Sou dramaturga, preparadora e formadora de atores, atrizes, que eu chamo de atuantes. E o Pele Negra, Máscaras Brancas, é um processo muito importante na minha trajetória, não só por conta desse título que denuncia, que deflagra e que mostra que as reivindicações dos alunos da graduação estavam extremamente corretas, pertinentes, coerentes com as nossas demandas de representatividade racial. E eu não celebro muito esse título, porque eu acho que ele serve, sim, para evidenciar, né, a ausência da representatividade negra em espaços de poder, em espaços de criação de conhecimento, em espaços que vão promover, constituir, ajudar, auxiliar no processo de empoderamento da mulher e do homem preto. O Pele Negra é essa reunião dessa equipe maravilhosa, um grande desafio artístico, por vários motivos, mas principalmente por conta de que Frantz Fanon, cuja obra a gente adaptou para o teatro, é um pensador importantíssimo na luta antirracista. Então, a gente, além de tentar abarcar todas as demandas, ou pelo menos a maior parte das demandas levantadas pela realização do Fórum Negro das Artes Cênicas, por conta da graduação preta da Escola de Teatro, a gente tinha em mãos uma proposta, uma provocação feita por Lico Tulli, ele que congregou essa equipe, é muito importante dar esse retorno. Lico foi quem me convidou a entrar nesse projeto para a criação de espetáculo a partir e com a obra do Frantz Fanon, que é o icônico livro Pele Negra, Máscaras Brancas. Então, além de todas aquelas demandas que eu já falei anteriormente, a gente tinha em mãos uma obra extremamente importante, um cânone da literatura negra mundial, e como expressar, por meio da cena, a importância, o impacto, a força, o desconforto que a reflexão proposta por Frantz Fanon em seu livro Pele Negra, Máscaras Brancas causa, né? Então, além da reunião de uma equipe que eu chamo de equipe luxuosa, uma equipe de parceiros, de pessoas que militam, que discutem e que, inclusive, quem não milita, não discute, está, como eu posso dizer assim, afeito à luta antirracista. Então, dessa equipe, oportunizou a criação de um espetáculo multilingual, de uma potência muito grande. E a minha função como encenadora, além das provocações e problematizações que geraram o conceito norteador do espetáculo, que é quanto mais a pele preta, menos as máscaras brancas, partindo de uma frase
do Frantz Fanon, e guiados, né, principalmente eu, mas depois toda a equipe, pela pergunta o que quer a mulher preta, o que quer o homem preto, a função como senadora foi, além de mediar essas diversas vozes entre os diversos artistas que estão na equipe, foi também ser um ponto convergente, um espaço de entrançamento e amalgamento dessas diversas artes que compõem um espetáculo, né? Então, a encenadora, ela executa ela elabora e executa diversas funções. E no Pele Negra não foi diferente. Além dessa mediadora, além dessa regente, além também de um espaço de liderança e de uma voz de condução, eu estava ali propondo e provocando e refletindo junto com toda a equipe e com os atuantes a construção e a materialização dessa obra potente e provocadora que é o Pele Negra, Máscaras Brancas. E do lado está Nansuré. Nansuré foi a sua assistente de direção. Queria que Nansuré falasse um pouco como foi, né, fazer, participar, criar Pele Negra, Máscaras Brancas. Bom, foi assim super importante assim na minha caminhada, porque foi a primeira vez que eu fiz uma assistência de direção. E sou atriz e entendo muito bem assim o que os atuantes passam, né? Todos os medos, tudo isso. Então, estar do lado da direção, entender como surge esse pensamento, entender cada detalhe de toda a equipe, né? Porque eu estava do lado sempre da equipe de criação, né? Recebendo retorno, também levando coisas relacionadas à direção. Então, assim, foi um aprendizado, né? É sempre um aprendizado. E ainda mais estar do lado do elenco, né? Esse ir e vir, né? Perceber de como as indicações, né, chegam até os atuantes, de como isso se desenvolve, né? E está sendo ainda, né? Porque a obra ela não se encerra, então a cada volta tem ainda esse elo de ligação. Então, assim, foi importante e me atravessou demais, né? Então, Nansuré e Onissagé, nós tivemos um fio condutor, né? No caso desse espetáculo, o livro, né? Que já existia, mas a gente também precisava, então, como a Onissagé falou, adaptar. E essa adaptação, que na verdade eu acho que o novo texto é outra coisa, mas tem a base, foi feita pelo Aldre Anunciação. E eu queria então convidar o Aldre, chamar aqui para a sala de bate-papo, para ele falar também, se apresentar e falar também como foi trabalhar a partir de Frantz Fanon, do livro Pele Negra, Máscaras Brancas. Aqui com todo mundo, mais uma vez, né? Depois daquele processo imersivo de criação de uma obra bastante complexa, né? Que é o Pele Negra, Máscaras Brancas, do Frantz Fanon. Primeiro, falar desse lugar, né? Que é da escrita. Eu acho que o próprio convite para a realização dessa dramaturgia, fio condutor do espetáculo já é para mim um ato subversivo, se a gente considera o mundo ocidental como um lugar que sacraliza de alguma forma esse lugar da escrita para além daqueles que não são diaspóricos. O próprio convite para escrever já foi uma doce subversão que me atraiu muito. Eu lembro que no momento que a gente se encontrou lá no Corredor da Vitória, o quadro era muito pouco provável para minha escrita. Eu estava envolvido com sabe, aquele emaranhado de aulas do doutorado. Eu estava atuando, eu estava tendo que viajar com o filme, eu estava tendo que escrever uma outra peça para uma figura incrível, que é o Antônio Pitanga. Um monte de coisas assim bacanas acontecendo, da onde a prudência pedia, olha, não aceita mais nada para se fazer. Mas tem momentos na vida que você é convocado. Tem convocações que são assim irrecusáveis. E parece que
ser convocado, na verdade, por Frantz Fanon, através de Lico e da Fernanda e da Eunice Sagé, me parecia algo assim que ia para além das minhas vontades próprias. Assim. Eu tinha que fazer, embora tivesse naquele turbilhão de coisas, né, que logo depois se acalmou. E aceitar também foi um desafio muito grande, porque certamente é uma obra muito vasta, tem muitos assuntos ali que a gente não incluiu ainda de forma literária ou dramatúrgica na peça, tipo a dessexualização da mulher menos bem-sucedida que a dessexualização do homem. Quer dizer, tem vários assuntos ali que a gente não pôde abarcar como um todo, mas eu diria que a gente conseguiu mergulhar em 40% do que aquele livro traz, né? 40% de algo bastante central que o Fanon traz, que é sobre essas subjetividades feridas, subjetividades desses sujeitos acidentados por uma colônia, esses sujeitos que vivem com essa memória desqualificada, que um pouco a nossa memória negra tem esse lugar, né? Assim, as pessoas se desqualificam e a gente vive nessa constante luta de qualificá-las. E aí, para isso, a gente precisa fazer algumas desobediências epistêmicas, trazer epistemes de outros lugares e colocar como ciência. E essa figura do Fanon, ele tem esse espanto na sua própria vida. Fanon, o Lico sempre coloca isso, ele nasceu na Martinica, cresceu ali, né, com aquela ideia de que talvez ele fosse um francês, porque era uma colônia francesa. Quando ele chega na França, ele tem aquele espanto, se a gente quiser pegar a palavra espanto como teatro, de que talvez ele não seja o francês que ele imaginasse que fosse. Então, assim, essa obra traz toda essa ferida, esse acidente que a colonização provoca nessas subjetividades negras até hoje. Até hoje, quando a gente encontra pares nossos sem respirar, né? Pares nossos sendo asfixiados. E, por falar em ar, o Fanon ele morre de pneumonia. Uhum. Então, tem existe algo que atravessa toda essa nossa negritude do lado de cá, que é essa ausência de ar, esse abafamento dos navios negreiros, as coisas relacionadas à respiração nos acompanham até hoje. Então, a obra ela traz essa respiração trancada, né? Abafada, sufocada, asfixiada, em forma de palavras e, o mais interessante, uma estrutura ocidental. Né? Ele tenta se encaixar numa academia. Para quem não sabe, o Pele Negra foi uma tese, e isso é colocado no espetáculo como situação dramática, foi uma tese recusada numa universidade francesa, onde ele foi obrigado a refazer todo o seu trabalho, ou refazer ou criar uma outra tese, de forma que o Pele Negra ficou abafado, ou seja, mais um aspecto de respiração que é segurado. Então, trazer Pele Negra para a cena, fazer uma dramaturgia guia, como o Lico coloca, para a cena, significa um pouco dar respiro, né? Fazer esse pulmão, né, que foi morto por pneumonia, respirar. E o grande desafio foi justamente seletar aqueles espaços que a gente pudesse transformar em cena, que aí acompanha um pouco a ideia da minha pesquisa, que é a dramaturgização da teoria, né? Até onde o teatro pode ser o veículo de ciência, veículo de filosofias, de conhecimentos nossos. E aí tem aquela questão do teatro, às vezes, se abraçar enquanto ocidental, quando, na verdade, ele não é essa ocidentalidade toda. É muito massa, é muito gostoso você utilizar esses recursos que se dizem ocidentais voltados contra eles mesmos, assim, que é o tal da desobediência epistêmica, né? A construção, ela tem todo esse material do Fanon, e aí, assim, é um livro teórico, importante que quem esteja ouvindo. O livro de Fanon é um livro teórico, de teoria clínica de um psiquiatra, né? Que é o próprio Fanon. Não tem uma fábula, não tem a historinha, como alguns falam, a historinha da peça. Não tem a historinha da peça, né? E a historinha eu boto no diminutivo, não diminuindo o valor, mas só para a gente entender a coisa lúdica do que é. Não tinha a historinha, não tinha fábula. E esse foi o grande desafio enquanto dramaturgo. Como transformar toda essa teoria em enunciados. Quando eu falo enunciados, falas de personagem. Como é que eu transformo isso em diálogo? Então eu tive que trazer
uma fábula que eu tinha criado em 2012, não pensando em Fanon, mas quando eu revisitei essa fábula de uma família que esquece a sua negritude, quando eu revisitei e confrontei com os pensamentos de Fanon, eu falei, claro, esses personagens são todos acidentados colonialmente. Se eles esqueceram que eles são, em termos de ancestralidade, eles estão feridos colonialmente. A colônia, a história da colônia, que no Brasil é Portugal, né, que na Martinica é França, né, outros povos que invadem um terreno e se diz, esse é meu lugar, né, de uma forma arbitrária e autoritária. Isso é o colonialismo, né? E a gente viveu isso com os portugueses. Assim, esses personagens da fábula que eu tinha, Alder, escrito, eles eram afetados por uma colonialidade, na medida que eles esqueciam sua negritude. Então, essas personagens que eu escrevi em 2012, elas serviram de veículos para essa teoria do Fanon, que não é teatro, no sentido, né, do que a gente entende como teatralidade. São teorias psiquiátricas. Essas teorias viraram falas dessas personagens que foram criadas em 2012. E foi muito interessante perceber que essas personagens criadas em 2012, sem pensar em Fanon, elas vieram de um escritor negro, ou seja, reforça essa necessidade realmente de que a fala, né, o lugar de fala, a Djamila traz esse pensamento novamente, é muito importante, porque você acaba falando pensamentos de ancestrais seus que você nem sabe, você nem conhece. Muitas coisas que a gente fala hoje foram ditas lá atrás. É quando você pega um livro, né, desses teóricos todos, e aí nesse momento eu vou trazer os outros teóricos que formam o Pele Negra, a Shirley Bembe, Leda Maria Martins, né? Você também tem as teorias do Augusto Wilson, que é um dramaturgo teórico. Quando você percebe que tudo que você fala hoje, esses caras pretos e pretas, antes da gente falar, é incrível, porque cria uma junção muito grande. É o que acontece com o Fanon. Quando eu pego esse material de 2012, que eu nem pensava em Fanon na época, percebo que tem um elemento fanônico ali, é muito interessante a gente perceber esse fenômeno e transmutar isso em cena. Foi um exercício muito desafiador. Outro desafio foi ver a transmutação para montagem, que é nesse lugar eu traria de volta aí a fala de Fernanda ou de Lico, que é um complexo de relações ali, né, das palavras escritas por um pensador antes de mim, que passa pelas palavras escritas por mim, um jovem negro aqui dos anos 2000, e ainda passa pelas mãos negras de um artista formador da cena, que é o encenador, né? Mas, em resumo, foi essa a experiência que eu tive em encarar o material de Fanon e transformar numa historinha para teatro. Então, Aldrin, vou pegar esse teu gancho aí sobre o texto, né? Porque quando você nos entregou, a gente fez a primeira leitura e também entregou para as pessoas da criação. E teve um que eu vou chamar agora aqui, que é o Luciano Salvador Bahia, que ele leu o texto e aí falou: cadê o coro? Onde é que está o coro? Eu tenho que fazer a música, mas cadê o coro? Aqui no texto não tem. Luciano Salvador Bahia, se apresente, conte tudo aí para a galera que está nos vendo, nos ouvindo. Uma felicidade estar aqui falando sobre um espetáculo tão marcante, né? Não é um espetáculo que passou batido de forma alguma. Eu que estou envolvido sempre na criação de trilha de tantos espetáculos, essa realmente é isso. Boa parte da minha vida é fazendo trilhas para espetáculos, né? E esse realmente ele entrou um pouco para a história, né? Para a minha história também, devido o impacto que ele teve. Sabe quando tem um impacto na comunidade, na sociedade, assim, ele afeta as pessoas da cidade, né? Isso é muito importante, porque os espetáculos eles afetam as pessoas de uma forma mais estética, né? Ou as pessoas se emocionam, se envolvem, se transformam com muitos espetáculos. Mas esse bateu numa Salvador diferente. Ele bateu na rua de Salvador, sabe, de um jeito que há muito tempo, né, um espetáculo não bate. Então isso realmente foi muito bacana, muito feliz de ter podido participar dele. Então, para contar a história da criação da música nele, eu tenho que voltar, do mesmo jeito que você voltou na graduação de Mário Guzmão, eu tenho que voltar no espetáculo Exu,
que é um espetáculo dirigido por Onizagé também, e que não fui eu que fiz a trilha, né? Eu fui assistir o espetáculo Exu e vi ali uma combinação de elementos musicais que me interessou muito, né? Que eu achei muito bem feito e achei assim um, um núcleo, né? Assim, sabe, um pontapé de um trabalho que para mim devia continuar, né? Então, assim, pelo que eu sei, a trilha sonora é de Jarbas Bittencourt e tinha Sanara Rocha, que é uma atriz que atuou mais como um músico no espetáculo, que ela tocava. Então, essa combinação de música eletrônica, música analógica, de sintetizada, e os tambores mesmo, né, com a guidavi, tudo, tambor mesmo de terreiro, eu achei muito bacana, entendeu? E isso, para mim, casava muito bem com o espetáculo. Eu assisti o Exu no vão livre do TCA, embaixo ali daquela ponte do TCA. Foi uma tarde linda que me tocou profundamente, esteticamente, assim, achei muito bacana. Mais tarde vem uma criação também dentro da escola de teatro que Onizagé dirigiu e que eu fiz a trilha, que foi o Eni Cocan. Então eu vi ali naquela, que era uma coisa de fim de semestre, né, de Conclusão turma, de né, que curso, ela né? Conclusão de conclusão, né, do semestre e tal. E eu digo, opa, minha chance de agora colocar as minhas ideias musicais, né, inspiradas, né, não copiando, mas com toda a liberdade que um artista tem de se inspirar em algo e criar, né, coisas que a partir dali. Então eu fiz isso no Eni Cocan, que foi tinha uma produção muito simples, foi feito na Casa Preta, uma coisa de aluno, cada um trazendo um pouco, sabe, não tinha o peso de uma produção como foi o Pele Negra da companhia de teatro, com a instituição da UFA, uma coisa mais assim, do dia a dia da escola de teatro. Mas a trilha foi muito bem recebida e me deixou muito feliz, deixou a diretora muito feliz, os atores, atrizes muito felizes. Então, de novo, aquela combinação, eu vi naquele espetáculo uma forma de pôr em prática, né? E deu super certo. Quando apareceu Pele Negra, Máscaras Brancas, foi a sopa no mel. Porque tudo isso que eu estava querendo fazer, que tive simplesmente um laboratório ali em Eni Cocan, virou um espetáculo da Companhia de Teatro da UFBA, com elenco, com sabe, grandes atores, assim, uma produção muito maior. E, além disso, tem uma coisa muito interessante, que também parece uma coisa meio premeditada, assim, que aconteceu de uma forma. Ele tem, na dramaturgia, né, de Aldri, um aspecto futurista. O futurismo que o tem, né, a coisa do futurismo, século. concordo. Isso foi caiu como uma luva para mim, em tudo que eu queria fazer. Então eu tinha esse eletrônico, esses sintetizadores, essas baterias sintetizadas, sabe, esses sons de máquina ali, com toda uma justificativa para colocar, porque tinha todo um futurismo que pede um pouco que você vá por aí, né? Isso foi um dado muito importante. Eu fiquei já de cara muito interessado em, opa, vou agora passar para o Eni Cocan 2.0, né? Ou então assim, eu vou avançar nessa pesquisa sonora no Pele Negra, Máscaras Brancas. E foi o que aconteceu, basicamente, assim, já não era em Eni Cocan, já até ficava meio assim, isso não será? Aí ela já não estava mais, ela já tinha visto que entendeu? Então ela foi uma parceira muito grande nas minhas loucuras. Digo, olha, é doido, ouça de coração aberto, mas assim, olha o som, olha as coisas que a gente está propondo, e ela foi recebendo isso, e a coisa foi dando certo, e os atores e atrizes iam gostando também. Então isso foi um processo bacana. A outra coisa que eu preciso falar é sobre a parte de audição, que é uma coisa que eu luto muito, né, tanto dentro da escola quanto fora, aqui em Salvador, para que seja feita uma audição decente, criteriosa, né, para espetáculos que envolvem música, né, porque a gente não ensina, a gente não faz um ator, uma atriz
captar ou conseguir fazer determinadas coisas num processo de preparação de um espetáculo. Você já precisa começar aquele processo com um grupo que tenha uma afinidade, que tenha um ouvido, que tenha um ritmo. Não tem como, né? A gente sabe que assim essas coisas elas são muito de berço da história de vida da pessoa, do envolvimento dela com música, do quanto ela ouviu música, do quanto tinha música ao redor dela enquanto ela era criança, entendeu? Quanto isso era vivo. Então isso traz na pessoa uma facilidade de lidar com esse elemento, né? Se você não tem, assim, é difícil você fazer aquele atuante, né? Ele conseguir. E a gente fez uma audição muito criteriosa, que aí vem um pouco aquilo que você falou do coro, né? A gente fez a audição e vamos, tanto os homens, tanto as mulheres, as vozes graves, agudas, vamos fazer um colorido. E a gente também foi muito parceiro nisso tudo, tanto eu quanto Onisa Gé, quanto Joana, né, que fez a parte mais de canto, que é muito importante também, que dividiu comigo um trabalho assim que eu não sou especialista, que eu não tenho tanta expertise de trabalhar com grandes grupos assim, não nesse nível de detalhe, né, como ela tem. Meu negócio é música, é o instrumento, é o instrumental, é a parte mais musical mesmo, instrumental, né, da coisa. Então a gente fez a audição e chegou num grupo de, sei lá, 10, 11, 12. Aí eu lia o texto e não tinha isso. É isso que você está citando, né? Eu dizia, mas olha, como você vai fazer? Esse texto é uma sala com 4, 5 pessoas conversando, não tem cor. Mas aí é que veio. Teatro não é o texto, né? Teatro, Aldo, desculpe, é o texto também. Mas é a encenação. Teatro é a encenação. É como você joga no palco aquelas coisas. Então isso faz a coisa virar de cabeça para baixo. Então tudo apareceu. Então a aquisição daquelas pessoas, daqueles cantantes, né, foi muito importante, feito criteriosamente, né? E trouxe a encenação, valorizou isso. Botou o pessoal para cantar, botou o pessoal para... Poderia ter colocado para tocar também, mas não foi o caso. E daí é uma escolha, né, de que potencialidade do atuante você vai usar na montagem. Nesse caso, foi só o canto. E foi muito bacana. E a outra coisa importantíssima de falar é a presença de Joana, que não está aqui com a gente nesse vídeo de hoje, mas vai estar num próximo vídeo da Sim, sequência. no próximo, isso. Para as pessoas que estão ouvindo, porque ela dividiu toda a parte de abertura de vozes, de canto, como pessoa que lida diretamente com isso, entendeu? Então, se eu fosse me dividir entre fazer isso, que é algo que eu não faço, minha autocrítica em relação a isso é muito forte. Eu faço, sabe? Aquela coisa que eu faço, mas eu não sou o cara para fazer isso. Eu gosto de fazer minhas trilhas, aí eu me coloco estou muito mais à vontade, né? Propor as coisas, discutir os conceitos, tudo isso e gerar a sonoridade para o espetáculo. Mas mexer nas vozes, nas divisões, preparar o elenco, Joana fez brilhantemente e essa realmente foi uma grande parceira nesse sentido de trazer o final, né? Dar o resultado final da trilha. Então, acho que esses são os pontos básicos, assim, entendeu? Que eu teria que falar sobre o processo de criação da trilha. Foi tudo bem tranquilo, na verdade. Não foi uma trilha que foi e voltou e que não dava e que não foi assim, né? A gente concordou muito mais do que discordou, né? Tanto eu quanto Onisa Gé, quanto Edileuza da dança, entendeu? Assim, todo mundo e Joana. Então houve uma coisa de uma concórdia, né? que estava rolando e que foi bacana, que só fez a coisa andar, né? Mais facilmente e mais interessantemente. Então, Luciano, você colocou a música e agora eu queria convidar, né, o pessoal da visualidade, a Tina Mello e o Tiago Romero, né, que também queria contar. Para cada um tem uma historinha, mas eu lembro uma de Tiago que ele falava assim: é a última vez que eu trabalho, que me chamam e eu aceito fazer alguma coisa com tão pouco dinheiro. Ai, meu Deus! Então, eu queria agora que Tina Mello e depois Tiago falassem sobre visualidades. Tina, se apresenta, fala um pouquinho aí como é que você viu, é meio redundante, viu, né? Como é que é essa visualidade de Pele Negra, Máscaras Brancas, Tina?
Eu sou Tina Mello, sou artista visual da performance art também, figurinista, maquiadora, trabalho com direção de arte. Não estou mais colocando cenógrafa no bolo, porque já também vou pegar esse gancho da fala de Li. Eu vinha dizendo já há um tempo, não faço mais cenário, figurino e maquiagem. E aí acaba que com essa parceria com o Thiago eu acabo enfrentando, né? Aceitando enfrentar os desafios. E acaba sendo muito bom. Então, Pele Negra, acho que foi um espetáculo de pesquisa. Assim, além de todo o processo de pesquisa envolvido, né? Com os grupos de estudantes, das professoras, Alexandra, Voiacican, toda a equipe, né, Juliana, o pessoal que se envolveu na pesquisa, e da própria formação dos seminários, das pessoas convidadas, a equipe toda, né, envolvida em uma pesquisa realmente, acho que vai para esse campo bem conceitual, né? Não sei se por se tratar de um espetáculo que parte de uma tese, né? E aí vira um texto, uma dramaturgia, e aí isso vai para a encenação. Então, a gente sempre teve esse compromisso, né? De pensar muito conceitualmente também a visualidade. Então, assim, cada elementozinho, isso já é uma constante, né? No trabalho que eu desenvolvo com o Thiago e tudo, ou a gente juntos ou não, pensar sempre um trabalho muito conceitual. Até porque, como eu venho das artes visuais, então o meu trabalho também de artista visual é muito pautado nisso, né? Uma arte em que o conceito e a visualidade, né, estão muito ligados. E aí, cada elementozinho também é uma coisa que eu defendo dentro da visualidade para a cena, que é cada escolha, né, o significado de cada escolha que você faz. Então, assim como cada elemento que está ali dentro dos vários campos da encenação, como o Luciano falou, né, que não é somente o texto, não é somente o corpo do ator, e principalmente pensando em teatro negro, que cada elemento é muito interdependente, né? Então, você tem um trabalho de corpo que é super importante, um trabalho de voz, o espaço, né? O tratamento desse espaço, a visualidade do figurino, da maquiagem, a luz, que vai já, né, valorizar tudo isso. Então, cada elemento vai estar muito de mãos dadas, né? E aí eu acredito muito que não... Acho que não é como é um teatro preto, e aí a gente pode fazer uma relação com o próprio candomblé, não é uma hierarquia, né, de elementos, mas é essa circularidade. Então, é como tudo isso se une para poder ajudar essa mensagem a chegar. E aí, pensar esses elementos do espetáculo vinham muito, como eu estava dizendo, de algo que eu já acredito, que eu já defendo na visualidade, que é você ter um sentido para cada elementozinho que está ali. Então, porque eu sempre falo isso, né? Cada elemento que você dá para o espectador é uma informação, né? Então, ele já faz uma leitura ali antes mesmo de chegar ao texto, de chegar toda a história, né? Que vai se desenrolar ali. Aquele visual, quando ele entra, ele olha para aquilo, ou já vê as pessoas, os personagens, né? Como no caso do Pele, que já vem lá na entrada, então já tem um contato primeiro ali, então a pessoa já tem uma primeira impressão. E aí eu sempre penso muito sobre isso, né? Então, que impressão vai ser essa? Qual é a informação que você já vai passar? E aí tem algo que eu já venho desenvolvendo com o Thiago, e que para a Fernanda é uma questão muito cara para unir, que é a visualidade afirmativa. Né? Então, ela vem falando sobre isso, a gente conversa muito sobre essa questão de não quero preto vestido de calça de algodão, não quero essa estética relacionada à escravidão e tal, que é algo que é muito bacana. Porque penso que nesse momento que a gente está, no nível, né, das discussões que a gente está aqui no Brasil, é justamente esse momento de já não queremos mais essa narrativa, embora
a gente também ainda não pode falar sem lembrar, né, de que houve todo esse movimento. Só que a gente não precisa ficar trazendo imagens desse processo, né, escravocrata. E aí a gente está aqui no momento de afirmação. Eu creio que... E aí que eu acho que já caminha para esse lugar de complexificar esses personagens, né, de complexificar essas narrativas. Que nem é... Por exemplo, quando você tem um elenco todo preto, você vai ter a diversidade de narrativas, que é uma coisa que eu tenho buscado muito na minha pesquisa, eu tenho falado sobre isso, do doutorado, que é a gente também não limitar, né, uma narrativa somente. Então, para ser o preto, a gente tem que só ser bonitão, afirmativo, não sei o que e tal. Então, assim, acho que também tem essa coisa de trazer a complexidade, né? E Pele apresenta isso no momento que você tem ali Mayotte, você tem Kut, você tem Taiwo. Então, assim, são diferenças, né? São pontos diferentes de possibilidades de narrativa preta que a gente vai também trazendo na visualidade. Então, aí a gente vai pensando em todos esses, de maneira geral, né? A gente pensou nisso, em ter uma visualidade afirmativa, então tá todo mundo bonito, né? É uma apresentação que convida, que é uma estética que já aproxima as pessoas. E aí vem os desdobramentos, os detalhes disso, né? Então, vem uma maquiagem, que tem todo um pensamento ali, um conceito. A transformação do figurino, então começa tudo branco, como é que isso vai passando por uma transformação. Os elementos de afrofuturismo, né? As referências que a gente vai trazendo. Então... Eu não vou ficar falando tudo aqui, porque o Thiago ainda precisa falar, mas acho que depois a gente pode falar mais sobre isso, assim, esses desdobramentozinhos, de como foi pensar o conceito de cada parte, de cada elemento, e de como isso foi interessante, assim, no sentido do que você convida, né? Como você traz o público para perto desses personagens, cada mensagem, o que é que cada elemento desse vai trazer de mensagem, né? Que agrega contexto. E pensar como possibilidade de construção dessa complexificação da visualidade afirmativa. Ótimo, Tina. Você falou aí da maquiagem. Eu lembro, logo depois que a gente estreou, né, 2, 3, 4 apresentações depois, eu não sei, eu lembro bem que ou você viu ou tiraram fotos, ou que você propôs que os próprios atores e atrizes se maquiassem. E aí você viu, ou foi, não sei se foi o Thiago, falou, olha, não foi isso, não. Isso é maquiagem, está parecendo um índio sioux norte-americano. Tira isso, pelo amor de Deus. Então, assim, cada história, acho que a gente ficaria aqui horas falando. E aí eu vou chamar, então, o Thiago para completar, né? Que o Thiago fala essas coisas, ele joga umas assim rápidas, né? Thiago, vem aqui, então, jogar para a gente essa visualidade, como é que foi Fanon e fazer produção de visualidade com pouco dinheiro, querido. Entra aí, chega mais, Thiago. Olá, olá. Eu sou uma provocadora de várias questões quando é em torno da visualidade. Eu queria muito começar essa minha fala, esse encontro que a gente está tendo, e dedicar essa minha presença aqui à existência de uma bicha que nos deixou ontem, a Baga de Bagaceira, que foi uma bicha que nasceu em Alagoinhas e virou uma grande borboleta no Recôncavo, em Cachoeira, uma artista, um ativista muito importante que nos deixou. Esse momento é um momento muito denso para a gente, e quando, né, as perdas estão muito próximas, atravessam, e não tenho como não estar aqui atravessado por isso. Mas sei que ela virou uma quimbanda, estrela, ancestral, luz, e que a gente está aqui também por todas as existências que não estão como presença física. Então, quero dedicar esse momento à minha irmã, minha querida Baga de Bagaceira, que avançou e que eu vou continuar aqui avançando por ela. Então, eu sou o Thiago, eu sou diretor, ator, drag queen, figurinista, maquiador, também não estou colocando mais cenógrafo. Fica a dica. Mas então,
eu acho que o Pele Negra ele é resultado de um processo que a gente vem caminhando, eu, Onissagé, Tina, na construção e na proposta visual do espetáculo, e esse destaque que a visualidade muitas vezes é colocado em detrimento em algumas produções. A gente faz um teatro em que a imagem também é provocativa, né? O visual é provocativo. Então, eu acho que desde o Xiriobá, que a gente fez no Nata, o Exu e o Pele, Oxum, são desdobramentos de um pensamento de entender a potência da direção de arte dentro de um teatro, dentro de uma obra. Então, eu acho que a gente consegue aprofundar muitas questões no Pele Negra, acho que questões estéticas, de forma, de material, mas também consegue, sempre que eu tenho muito orgulho de fazer peças assim, na direção com a Onissagé, porque ela quer um diretor de arte, ela quer uma pessoa que pense o visual junto com ela e que reflita sobre isso. Ela não quer uma costureira. Muitas produções precisam apenas de uma costureira ou de um cenotécnico. Não estou colocando em detrimento essas categorias. Inclusive, acho que a gente precisa conversar com as costureiras. Eu estava falando para a Sara, e quero fazer uma live com você para que você fale desses processos, porque elas constroem com a gente. Então, são categorias que a gente às vezes deixa tão aquém de lado, né, no sentido só da coisa do manual, da resolução. Mas, então, a gente tem feito um projeto pedagógico, político, da importância que é a construção visual, né? Luciano fala, o teatro não é só o texto, concordo que a visualidade é um dispositivo muito potente, muito eficaz nas produções, principalmente quando a gente pensa teatro negro, né? E essa coisa, esse lugar do discurso afirmativo visual é uma coisa que a gente faz desde o nosso encontro ancestral atlântico aqui no fazer artístico da obra de arte, porque chega de ficar afirmando imagens que não dão conta de nossas narrativas, né? Por muitas vezes nós vimos os negros, né, nós negros assim representados de uma maneira do material escasso, do rasgo, da juta, do algodão cru, daquela imagem da escravidão. E não é isso que a gente tem pensado. E eu acho que os resultados têm sido muito eficazes nesse sentido. A coisa do dinheiro, porque é isso, né, gente? A gente é do desbunde, a gente precisa, e essas coisas são caras. Então, vamos valorizar os nossos artistas visuais, diretores de arte, figurinistas, cenógrafos, maquiadores. Eles precisam de boas condições de trabalho. Enfim. E tem uma coisa muito bacana também dentro do Pele Negra, que é essa coisa do projeto, ele ter esse caráter pedagógico, esse caráter das equipes se conversarem. A gente teve tempo. Esse encontro é muito valoroso, porque não é apenas uma reunião de pessoas para poder pensar uma montagem, é uma reunião de pessoas que estão trabalhando reflexões e visões de mundo. E como a gente consegue perceber isso nos atuantes, né? Como a gente percebe esse avanço da própria das tomadas de consciência, do lugar no mundo. Então, quando eu e Tina fala, a gente fica lá na fiscalização da maquiagem, é porque aquilo é um processo formativo. Os atores, eles não se maqueiam, sabe? Eles não ligam para um figurino, para um cenário, eles não dialogam com essas ferramentas, porque por muito tempo são ferramentas que chegam por último, que chegam para poder, às vezes, dar uma cara, fazer um arremate. Então, eu brigo sempre quando está aparecendo timbalada, porque não é isso. Se fosse timbalada, tudo bem, mas não é. Porque aí a gente também vai refinando e vai instrumentalizando o atuante nesse sentido, do olhar visual, né? A imagem como potência também para atuação, para encenação, para trilha, enfim. Eu tenho pensado muito em fazer agora ter experiências que partam da visualidade, depois as outras ferramentas vão chegando, porque eu acho importante. Mas a gente pode falar sobre os conceitos assim mais esmiuçados, as categorias que a gente usou, a questão da forma, do branco e do preto mais para frente. Obrigado. Que bom, Tiago. Então, e para juntar tudo e o público ver, tem que iluminar. E aí, Fiat Lux, faça-se aqui, agora, Nando Zambia. Ator negro, iluminador negro, e muito interessado sobre as relações que a nossa irmã, minha mãe, né, Tina, traz aí sobre essa representação afirmativa. Sou Iaô,
E então aqui meu colofé, né, para os meus mais velhos que estão aqui nessa live, e a Odo Iliashel e a Ladeinã. Bom, o desafio de iluminar Pele Negra, Máscaras Brancas se torna também porque, como Aldri trouxe, como o Nissajé trouxe, como o Luciano Bahia trouxe, o que sai do livro de Fanon para vir para a dramaturgia de Aldri e depois da dramaturgia para a encenação é um caminho bastante, parece distante, né? Mas o entrelaçamento desses profissionais foi tão afinado que quando a gente chega para poder acompanhar o processo, que é uma coisa que eu gosto, eu prefiro, acho que que os processos pudessem ter muito mais acompanhamentos da equipe, né? Principalmente de visualidade, que é essa coisa que Thiago e que Tina trazem, de que não ser um mero detalhe, né? Tudo tem seu significado, tudo tem sua construção, tudo tem o porquê está em cena e isso precisa ser pensado. Não pode ser, não, embora exista talento, não é um estalar de dedos. E aí depois que toda essa criação acontece, que eu vou me nutrindo das conversas de Onissagé, das conversas com o Lico, com as reuniões, com as leituras dramáticas, as impressões dos atuantes, o que Thiago traz, a gente inbox muita mensagem conversando. E aí, Ti, quais serão as suas inspirações? Manda a imagem para mim, para que eu pudesse me nutrir também desse cenário, desse figurino, dessa maquiagem, para que afirmativamente a gente traga a complexidade do povo preto, a complexidade dos nossos traços, das nossas peles, e que a gente apareça, não é o estar bonito, o belo, puro e simples, é o mostrar como nós somos, né? E nós somos muito mais do que já mostraram da gente. E a luz tem essa função. E aí, quando eu embarco no texto, embarco na encenação, embarco em todo esse universo, eu começo a pensar coletivo e indivíduo, porque esse é o momento que a gente vive, né? O coletivo e o indivíduo, como é que essas relações se estabelecem, como é que essas relações estão imbricadas uma na outra, né? E aí eu penso, como é que eu vou fazer isso com a luz? Porque uma das coisas que eu mais fico feliz em poder trabalhar no teatro negro é essa horizontalização, essa coisa de horizontalizar as ideias e elas irem como uma engrenagem. Porque eu sou formado pela Universidade Federal da Bahia e pela Universidade de Évora, em Portugal. Isso, na teoria, é dito de muitas formas, mas na prática existe uma hierarquia que quase nunca é rompida. E o teatro negro ele se coloca de outra forma, ele se constrói, ele necessita se representar de outra forma, senão seria uma nova episteme ou uma episteme a ser pesquisada. Então, o grande fascínio foi como é que eu começaria aquela iluminação, trazendo a potência do coletivo, e como é que a gente transitaria para a individualização, pensando em fronteiras, pensando em território, mas pensando também na subjetividade do humano, do homem e da mulher negro e negra, que ali estão postos como esquecidos do seu ancestral, do seu pertencimento. E aí que vem a imagem de que eu não sei como é que é o meio dessa peça, mas eu sei que ela começa potente, colorida, festiva, para cima, assim como propõe a trilha, assim como propõe a encenação, e ela termina individualizando esse coletivo que se pretende muito potente. Então, como eu acredito que o espetáculo ele não termina quando fecha-se o teatro, para mim ali é um experimento de uma visão de vida que eu proponho através da luz. Então, assim, vida, iluminação, teatro, para mim, está tudo relacionado. Então, nesse momento coletivo, que a gente possa se individualizar de forma harmônica. E aí a gente possa ver a potencialidade do povo preto. E aí é onde eu entro com a luz para propor tantos focos, né? Que Luiz quase me mata quando a gente viaja. Não tem tanto elipse, não. Ele disse, elipse LED, por favor. Por que os LEDs, os tais LEDs? É porque a gente precisa também dar um universo
não que seja diferente, mas o que eu concebi para a iluminação coaduna com a sofisticação do figurino de Tina e Tiago, com o cenário deles, com a sofisticação de tudo. Tudo é muito sofisticado no lado bom da palavra, não é sofisticado de estar diferenciando de um ou de outro, mas é muito complexo, tem muitas camadas. E aí eu falei assim, então eu também preciso alinhavar alguns pensamentos. E aí eu falei assim, vamos dar um ar mais contemporâneo, vamos colocar um LED, umas cores mais potentes, e no final a gente pintar de vermelho, né? Pintar com a comunicação de Exu, com o pensamento de Fanon, quando ele se estabelece em cena e individualiza os corpos. Bom, foi isso o desafio, e estou aqui para a gente continuar conversando. Sim. E empolgadamente falar desse espetáculo que, como o Luciano bem coloca, ele se estabelece para além, né? Ele convoca uma Salvador que há muito tempo não era convocada. Felizmente eu faço parte, né, de um grupo que vem convocando essa Salvador e vem experimentando, mas Fanon ele chega muito pesado, né? Porque ele também convoca o silenciamento que a instituição da UFBA e todos os seus universos, né, também convocaram e realizaram ao longo do tempo. Então, essa Salvador foi convocada, fizemos TCA, fizemos São Paulo, casa lotada, não lembro quando não lotou. E é isso. Estamos aí. Legal, Nando também tem história, gente. E eu vou anotando tudo, hein? Cuidado comigo, que eu vou guardando mesmo. Não, tem uma. A gente estava em temporada, se eu não me engano, no Goethe Instituto. Aí chega Nando, né? Assiste como termina. Ele, essa não é minha luz. Não foi essa luz que eu fiz, não. A gente falou, Nando, aqui... Bem que eu falei que aqui não cabia. Eu falei, aqui como é que vai iluminar? O teto é baixo, aqui não tem como. Tira meu nome. Tira meu nome daqui, não quero assinar isso, não. Gente, então vamos formar a roda aí. Todo mundo já falou um pouquinho. Vou pedir para entrar todo mundo aqui na roda para a gente continuar essa conversa com Pele Negra, né? Eu pensei, o Luciano falou desse impacto da cidade, falou que toda a cidade foi convocada de uma forma ou de outra. Eu acho que Fanon, nesse momento contemporâneo, esse espírito do tempo que a gente está, essa pandemia, esse confinamento, essas discussões todas, estão realmente convocando. E não é à toa que a gente também está produzindo esse material aqui através da internet. Então, eu queria fazer agora esse bate-papo com vocês, colocando como é que impactou, né, em vocês, enquanto cidadãos, como é que Pele Negra, Máscaras Brancas mexeu, avança em cada uma que está aqui. Então, é um papo solto, queria que vocês conversassem, tanto falando do TCA, que a gente colocou o maior público do ano, né? 2 sessões lotadas, 3.152 ingressos pela bilheteria, fora um monte de gente, né, que entrou como convidado para um lado, para o outro. Então, eu queria saber de vocês, enquanto moradores de Salvador, enquanto artistas, enquanto estudantes, pesquisadores, como é isto? Pele Negra, Máscaras Brancas mexeu com vocês? Como? Pele Negra, Máscaras Brancas mexeu comigo muito profundamente no aspecto individual, por conta de uma frase muito potente do Fanon, que está no livro, e que o Audrey colocou muito lindamente no texto da peça, e ficou na peça, ficou na fala do Zumoia, principalmente o Moia de Igor. A questão não é mais mostrar as máscaras brancas, e sim retirar, superar. Eu sou verdadeiramente uma nova vital da Terra. E cavalinhão. O futuro é preto. Essa frase, eu tinha lido o livro há muito tempo atrás, reli por conta do espetáculo, mas já com outra consciência. Então, quando eu acessei essa fala,
a minha concepção individual, porque é importante falar, a encenadora, né, no meu caso, a encenadora de um espetáculo, ela tem uma concepção norteadora que orienta toda uma equipe e que a gente começa a orbitar em torno dessa encenação, dessa concepção, e ela tem também a sua concepção individual interna, que é o que vai fazendo com que ela provoque cada um desses criadores, né, a chegar em determinado conteúdo, formato, pensamento, né? Então, assim, destruir as máscaras brancas, liberar para a respiração plena, usando aqui um pouco da fala de Audrey, era o meu objetivo com relação interno, assim, individual, como artista dentro do Peri. Então, o Peri mexeu comigo porque a primeira coisa que eu comecei a fazer foi olhar e revisitar as minhas máscaras brancas. Acessar, explodir e derreter, diluir, destruir, enfim, explodir as minhas máscaras. E entender isso de forma dialética, entender isso em todos os termos e em todas as possibilidades de ação disso. E como encenadora, como artista, isso como pessoa, e como encenadora e artista, o Pele Negra, espetáculo é a montagem onde eu amadureci o que eu venho chamando poeticamente de teatro preto de candomblé. Não à toa, foi a última montagem que eu encenei, ela foi estreada em 2019, mas eu pude experimentar dentro desse processo, por ele ter esse formato tão coletivo e tão pedagógico, isso é muito especial. Inclusive, eu comecei a pensar que se abre muito a mão das questões pedagógicas, porque acham que elas são, sei lá, empobrecedoras de trabalhos, e o Pele Negra é a maior prova de que isso não é verdade, mas por ele ter tido esse caráter tão formativo, permitiu experimentar, experienciar e amadurecer princípios e procedimentos que eu já vinha experimentando desde Xiriobá. E eu sou capaz de dizer que no Pele Negra eu consegui uma certa maturidade e, por que não dizer, uma certa excelência nesses princípios e procedimentos, principalmente no processo dentro da sala de ensaio, de um teatro ritualizado, afrocentrado, afrografado, onde a identidade e a subjetividade de cada indivíduo negro e negra presente dessa equipe foi levado em consideração. A técnica, ela se apresenta após a ativação e o conhecimento de uma identidade negra. Então, é um espetáculo tão forte, tão potente, que está sendo, inclusive, um espetáculo ao qual eu estou me debruçando dentro da pesquisa da tese de doutorado. Então, eu falo de todos os outros que eu dirigi nesse formato, que são os 9, os 8 que antecedem. Tem um capítulo só para esses 9 todos, mas o Pele Negra precisou, por conta de tudo isso que eu falei anteriormente, de um lugar para ser estudado e refletido e problematizado de uma forma mais individual. E aí as falas dessas pessoas todas só comprovam para mim que a minha escolha foi correta. Então, ele modificou o meu jeito de ser como pessoa e de ser como artista. Sim, efetivamente. Pegando carona aí na fala de Anny Sagé, e respondendo sua pergunta, Lico, de que forma impactou na minha vida, assim, é um pouco difícil você falar do impacto do espetáculo na sua vida sem passar pelo impacto do livro na sua vida. Né? Eu li em 2000, mais ou menos, que assim como Anny Sagé, é bastante doloroso você ter contato com a leitura do Fanon, né? Eu até fiquei pensando, se eu tivesse lido ele com mais maturidade, se eu sofreria menos, talvez não, porque eu li muito jovem, e você entrar em confronto com essas pequenas máscaras ou grandes máscaras brancas que a gente se vê mascarado, como Fernanda coloca, como a Anny Sagé coloca. Então, assim, é difícil não passar por esse lugar, por essa dor da primeira leitura de Fanon, e você confrontar com coisas subjetivas suas.
Daí o espetáculo, como é que ele entra? Ele entra, nesse sentido, sublimando um pouco essa dor. Sobretudo quando você está na parte poética dele, você está na parte criativa dele. Uma das coisas que me marcou muito assim nesse processo é ter podido realizar um ajuste de conta, ou, sabe, entre Fanon e a banca. Eu fico pensando assim, eu estou fazendo doutorado agora, né? Vários de vocês também. E fica pensando assim, pô, você nem sujeitar a sua tese a ser apreciada, porque ela não foi reprovada, ela não foi aceita na entrada, cara. Então, assim, eu fiquei pensando, se uma tese que eu estou há 4 anos escrevendo não for aceita nem para passar pela porta, o que é que isso ia causar na minha subjetividade? E o livro fala sobre isso, sobre as feridas na subjetividade negra causada pela colonialidade. E é uma colonialidade nesse sentido ocidental, a universidade não permite isso. Então, o que é que você sentiu em fazer Pele Negra? Uma sensação de liberdade, permitir que o Fanon se confrontasse com essas pessoas acadêmicas, não acadêmicas, onde ele entra num ajuste de contas. Por que essa tese não foi aprovada? Vocês não estão entendendo? Então vamos entender juntos. Se, assim, essa ilocução, que é pouco provável, né, que acontece entre o mundo ocidental e o sujeito que é oprimido, que é muito pouco provável isso acontecer no tribunal oficial. Então a gente cria um tribunal poético, né, onde tem uma galera que assiste e vê Fanon, eu, Fernanda, Tiago, todo mundo aqui, Lico, Tina, a gente permite que Fanon confronte uma turma que talvez ele quisesse ter confrontado e não confrontou. E aí, assim, aquilo é mais um abafamento, né, trazendo a ideia do ar, mais algo que faz com que você respire menos. Então, parece que o efeito em mim foi de respirar melhor e permitir que esse cara falasse com essa banca, né, e colocasse e assentasse esse lugar de rejeição de uma escrita, né, a rejeição do sujeito e a rejeição da sua escrita. Então, vamos conversar sobre isso. E eles colocam. Então, essa sensação de liberdade que eu tenho em fazer Fanon. Super rápido comentar isso que você fala da banca, porque nós estreamos primeiro o espetáculo da universidade, que estreou no teatro da universidade para toda a banca da escola de teatro, de uma forma ou de outra, estavam lá. Era realidade, era ficção? Não sei. Eu sei que Fanon defendeu a tese lá na UFBA, né? Maravilhoso. Segue aí, segue. Tem uma coisa que, quando você me pergunta o que me atravessa, eu acho que me atravessa um coletivo. Me atravessa a potência que esse trabalho teve com as pessoas, né? Porque, assim, quando eu li o livro ele não é fácil, assim. Ele né, você precisa lê-lo, relê-lo, entendê-lo ali, mergulhar nele. Mas o alcance que o espetáculo teve com um público muito diverso, eu acho que é o maior atravessamento para a gente que está aqui conversando, porque a gente conseguiu, de uma certa maneira, fazer com que essa obra chegasse no espectador. Então, assim, mais do que o TCA lotado em 2 sessões, é o TCA comovido e se identificando. Então, para mim, isso é muito valoroso, né? A gente teve experiências no Exu, por exemplo, também na circulação do Exu, como esse espetáculo movimentava as pessoas e como os retornos eles eram de uma identificação, de uma reflexão. Eu acho que a gente não tem mais tanto tempo de ficar fazendo espetáculo só pela fruição estética, não sei o que. Eu acho que não comuniquem, né? Mas que eles possam chegar em suas linguagens, em suas maneiras, que ele chegue e que ele atravesse o espectador, que ele promova o encontro efetivo da obra com o espectador. Eu acho que isso é uma das coisas mais bonitas que o Pele Negra tem. É como o interesse das pessoas em ir ao teatro e como elas saem de lá provocadas, né? Atravessadas, mexidas, fraturadas, enfim. Para mim é um ponto que mais, quando eu vi ali a 2ª sessão no TCA, aquilo é assustador de lindo, de como o teatro é vivo e de como as pessoas querem essas narrativas e de como é importante a gente pensar que essas narrativas elas precisam chegar, né, ao espectador. A minha tia que está lá no Curuzu, que se pegou um ônibus e veio assistir, se identificou, minha mãe de santo que fala "Vi Fanon hoje". Então essa fala
de Minha Orixá é muito valoroso, porque chegou, provocou, atravessou ela. Então, eu acho que é muito por aí, assim, me comove muito como a gente conseguiu fazer um trabalho em cima de um texto difícil, denso, e como ele chegou, como ele dialoga, como ele estabelece um diálogo muito efetivo com o público. Tiago, também queria comentar, quando você falou do texto denso, eu lembro também, mas isso eu vou jogar lá com o elenco, da primeira leitura que nós fizemos na Sala 10, lá no Casarão Branco, com o elenco, com o áudio, já está até rindo lá o mensagem. Foram 3 horas e 40 minutos. E quando terminou, todo mundo, será que a gente vai fazer alguma coisa que as pessoas entendam? Né? Para mim, que sou do interior do estado da Bahia, Alagoinhas, né? Embora uma cidade que fica a 127 quilômetros de Salvador, essa distância ela começou a ser menor agora, tem muito pouco tempo. Em 2008, quando eu saio de Alagoinhas e vou para a universidade para fazer o bacharelado, é um mundo de sonho, é um mundo de eu vou mudar o mundo, nossa, o que está acontecendo na minha vida está mudando. E naquele ano fazia, sei lá, 10 anos que eu tinha ido sim para o teatro e ele já estava me mudando completamente. Só que quando você chega na universidade e isso vai cada vez mais se afunilando, depende de cada pessoa, isso, o fascínio que você tem pelo teatro vai até diminuindo, porque ele passa a ser objeto de estudo, um estudo que às vezes você, na prática, te dá muito prazer, e aí você ainda tem que se dedicar às matérias. Eu tive a felicidade de, durante minha graduação toda, ter trabalhado com vários grupos, companhias, elencos de Salvador. Então, para mim, realmente foram 4 anos intensos, né? Tanto dentro quanto fora do Brasil, quando eu fiz intercâmbio. Só que isso vai te tirando aquela magia. E o que Fanon, o espetáculo Pele Negra, Máscaras Brancas, me atravessa é justamente a retomada do fascínio, a retomada do romantismo, mas não o romantismo, sei lá, nem sei se posso dizer assim, o romantismo bobo, daquele que você imagina, que legal. Não, mas é de uma realidade possível, como tem no espetáculo do mundo real prático. Isso é sensacional, isso me acalentou durante muito tempo. Então, indo nas palavras que Tiago traz e que me provocam imensamente, é porque, assim, Fanon ele se estabelece como um espetáculo, politicamente, esteticamente e historicamente a gente tem a defesa de tese ali para aquele universo, isso que você traz é muito simbólico, só que aí a classe artística de Salvador, alguns assistem, outros não assistem, bom, não pode botar arma na cabeça de ninguém, só que vem um derramamento de um público que ninguém nunca tinha pensado que viria assistir. E quando a gente não só faz esse espetáculo, quanto também não diminui a potência intelectual de todos os que iam assistir, porque a gente se perguntou para quem que a gente está falando. Só que às vezes fica parecendo que falar um pouco mais complexo é dado a falar para os acadêmicos, e quando a gente vai falar para o humano, para os mortais. Os mortais. Parece que tem que mudar a linguagem, falar de outra forma, e não. Fanon é fantástico porque ele faz um recrutamento de subjetividades em cima daquela obra potente, que é como um altar, sabe? Você vai alimentando aquela pedra com os egés, sabe? E todo mundo vai emanando energia, vai trazendo energia, e aquela energia vai pulsando, e todo mundo tem um lugar de entendimento para aquilo. Então, quando a gente não subestima o público, e esse público é um público negro majoritariamente de periferia, isso é o que me atravessa. Não é só casa cheia, não. Felizmente, eu participei de muitos espetáculos que isso era uma realidade. Espetáculo de teatro negro, por exemplo, é uma realidade que eu tenho vivido nos últimos anos. Mas Fanon, ele reclama essa periferia, ele reclama essas fronteiras, esses territórios, e ele coloca, assim como no texto,
primeiro vem o movimento, depois vem os territórios, as relações. E Salvador, através de Fanon, transitou pelo Canela, transitou pelo TCA, transitou pelo Goethe, transitou pela Barroquinha, e quando chegou em São Paulo, Capão Redondo foi fazer oficina, foi assistir o espetáculo, o Grajaú. Então, assim, essa potência me trouxe a felicidade de fazer teatro, de dizer assim, não, peraí, eu estou reconectando com essa noção, porque tudo fica muito desgastante e tal, e a gente faz teatro, um teatro militante, um teatro que bate de frente com muitas coisas, e isso acaba afastando a gente, porque é isso, né? A gente está fazendo teatro, mexendo com as dores, nem todo mundo está fazendo terapia, e isso vai mexendo com você. Então, da forma que me atravessou é poder me reconectar com o Nando Zambi, que há 20 anos atrás sonhava com a mudança do mundo, e ver esses trânsitos em Salvador e por onde Fanon passou. É interessante, Nando, você colocar esses dois momentos, né? A universidade e o espetáculo. E a gente está conversando muito. Pele Negra acabou criando na Escola de Teatro Preto o curso Estudos de Teatro Negro, e eu conversando muito com Gustavo Melo, muito com a Anissa Gé, porque é isso um pouco. A universidade, eu acho que ela cumpre muito bem o papel de informar, né? Ela é isto, ela informa um conhecimento que foi sistematizado ou abre para pesquisar sobre algum fato, né, artístico para ser analisado, algum fato até ocorrido. E, a partir daí, experiências. E o espetáculo é que tem, na minha opinião, este papel de formação. Formar o artista é o espetáculo. A universidade informa, né? Vai dar depois muito material, muito subsídio teórico, mas a formação é no dia a dia, é com a plateia, é fazendo temporada, é entrando no camarim, é fazendo na rua, é pegando chuva, sol, cancelando espetáculo, faltou refletor, isto forma o artista. Então, eu entendo quando você fala que vai cheio de tesão, vou fazer escola de teatro. Aí vai entrando todos aqueles conhecimentos, ideias, teorias, e, no caso do Brasil, a maioria são, de uma forma ou de outra, né, ideias brancas, masculinas, europeias, e você, inclusive, vai diminuindo mesmo essa vontade. Show, tá aberto aí. E aí, quem mais? Muito do que já falaram aqui me contempla, até pelo que eu acredito muito, assim, né? Algumas coisas que eu já falei, de como é interessante observar essa construção do discurso e da linguagem, né? Como isso caminha junto. Então, como essa visualidade é um discurso visual, mas é também uma forma, né, de militância, de como a gente coloca isso para jovens. Então, o Tiago falou aí também, nessa coisa do público, da recepção disso. Então, é bacana quando a gente pensa algo que chega para esse público e que aí é uma preocupação, por exemplo, né, que é esse público jovem, adolescente, vamos dizer. Então, um discurso tão denso como é o discurso de Fanon, e conseguir que essa mensagem chegue e que essas pessoas se identifiquem com aquilo, tanto através da mensagem, e é uma música. E aí eu lembro de ter passado por fora da Barroquinha uma vez que estava tendo a apresentação, e eu ouvi os gritos, e as pessoas cantando junto, e quando saía era aquela festa, aquela coisa, porque fica, né? Porque atravessa os sentidos, né? Além da reflexão toda que você está fazendo, aí você sente vontade de dançar, sente vontade de cantar junto, e aí é um visual, e aí você acha legal aquela maquiagem, se identifica com aquela roupa. Então, acho que tudo isso são canais, né? São possibilidades que a gente atravessa para alcançar, e que vai tornando a deglutição, né, desse discurso, que poderia ser tão duro quando a gente lê lá o livro, mas aí todo esse processo disso ser transformado em dramaturgia, disso ser encenado, né, de como isso chega para até todo o processo aí, como você falou, lá desde a primeira leitura até o que a gente vê na cena, é uma transformação e é um processo muito gostoso, acho que para todo mundo, né, que participou da equipe, e principalmente quando a gente vê essa reação do público.
E aí, pensando nesse processo de formação também, é interessante, o Thiago puxou essa coisa da formação, né, do elenco e tal, e aí eu fico pensando também como tanto um processo de formação técnica, no sentido de, então você vai ter que treinar maquiagem, você vai ver como é que você lida com o seu figurino, a luz, né? Então é exatamente esse processo de como você está ali na prática, entendendo tudo aquilo que te falaram ou não na sala de aula, né? Então é uma outra formação. E aí você vai vendo também quem tem mais aptidão, quem tem mais afinidade, aí já vai, ajuda o outro e tal, esse senso, né, de coletividade e a transformação individual também, né, assim, para a vida, tanto no artístico, mas como você vê cada pessoa saindo transformada, né? Então é um elenco muito jovem e é muito bonito ver como isso atravessa e transforma essas vidas, né? O tempo todo, acho que eles vão poder falar melhor disso, mas assim, eu, como equipe técnica, observei isso e é tão bonito porque a gente vê a potência, né, da arte, como estética, como linguagem, como discurso e como atravessamento, inclusive afetivo e de consciência. Né? Então, ver pessoas do elenco falando de mudanças de posturas em suas vidas, né? De reflexões sobre coisas que isso já tinha acontecido lá atrás, eu não tinha percebido e tal, então a partir de agora. Então, é interessante ver como isso transforma a gente também, né? Que está de dentro do processo. Então, não tem como chegar no público e também não transformar, né? Porque eu acredito muito nisso. Se existe uma verdade ali que está sendo trabalhada, isso não tem como não chegar, né, no público. Assim como determinados problemas, assim. Às vezes tem questões que não são resolvidas, não estou dizendo desse processo, né, mas de outros, que isso chega no espectador. Então, se tem ali tensões, tem coisa e tal, aí a pessoa vai assistir e sai com aquela sensação meio estranha, porque percebe que tem alguma coisa ali que não está bem resolvida. Então, acho que é bacana isso, é perceber como a coisa foi costurada, como foi construída, então como cada pessoa envolvida passou pelo seu processo de transformação e aí como isso chega, né? Como isso chega e vai transformar o público a partir de um movimento, né? É um grande ciclo que espero que vá se renovando aí. E, Tina, muito rápido contigo também. Você também está terminando o seu doutorado, está defendendo agora, e confirmou ali dentro da maquiagem, do visual, as suas ideias. Estou falando em relação a público mesmo, né? Você falou, o público entrar e ver isso, eu estava no preto e branco e fico colorido. E aí, como é que foi? A tua tese está ali também sendo defendida junto com o Fanon? Agora que eu lembrei, olha só que ótimo. Quantas teses, independente se está no doutorado, no mestrado ou não, né? Mas quantas teses, o próprio Luciano falou, não, eu experimentei aqui antes, e ali eu apresentei, né, as minhas ideias estéticas do futurismo. E para você também, você defendeu a tua tese ali, Tiana? Acho que sim, viu? Porque foi muito satisfatório, assim, eu observando, né, como público, as conversas que eu tive com o Thiago, e aí depois os desdobramentos, né? Pessoas que vinham me procurar, alguns que já tinham sido alunos meus quando eu trabalhei na escola, e vinham, não, eu preciso falar contigo vou fazer um artigo sobre a visualidade, pô, vamos falar sobre isso, nossa, aqueles calçados, aquele batom, né? Então é de observando como são sementinhas, né? Então teve pessoas que vieram que tipo foi meu aluno lá e via que eu falava sobre isso, né? Olha, cada elemento da visualidade, cada coisa é uma mensagem, né? Aí vem hoje na prática e diz, Tina, eu vi isso aqui, então vamos falar sobre isso, aquele elementozinho que você usou lá e tal, e disso gerar um monte de outros desdobramentos, né? E aí foi lá, escreveu o artigo, e aí vem me dar um feedback. Então, várias pessoas comentando. Eu vejo aí a repercussão nas redes quando viaja também, né? O tanto de bons comentários, de pessoas falando de como isso transformou, de como observam os detalhes, né? Então, acho que foi aprovada com distinção. Com distinção. Valeu, Tina. Obrigado. Quem mais quer falar sobre impacto, alguma coisa assim que o espetáculo gerou
muita gente já falou, eu acho que também está tudo muito contemplado aqui, o que aconteceu com muitas pessoas, né? Aconteceu como aconteceu com muita gente, né? Esse impacto que teve participar. No meu caso, talvez tenha uma peculiaridade, né? Eu sou o único branco na equipe de criação e no grupo, como uma forma geral. E, eventualmente, durante o processo, eu posso ter imaginado, será que isso vai impactar de alguma forma, assim, vai criar algum tipo de atrito, sabe? Eu estava participando, na verdade, não só de um espetáculo, mas de uma atitude política, sabe? De uma militância, na verdade. O espetáculo, de certa forma, ele faz parte de uma militância, não só pelo teatro negro em Salvador, mas pela negritude em Salvador, né? De uma forma mais ampla. Mas isso não aconteceu de forma alguma, e eu sinto que, assim, muito é pela minha ligação sempre muito forte com a cultura negra na cidade. Se você é músico em Salvador, e você não pode passar, isso não passa longe de você, né? Então, assim, se você tenta ser um cara eurocêntrico na cidade de Salvador, você está doido, porque você está deixando de fora do seu conhecimento musical, da sua prática musical, uma informação de uma riqueza que você não consegue nem enxergar o final dela, de tão grande, que é tudo isso que os afro-americanos brasileiros trouxeram aqui para a cidade e que se tornou essa cidade tão negra, né? Então, assim, é importante você saber aonde você mora, né? Você não mora... E, assim, a universidade é importante para ela, tudo isso que você está falando sobre as mudanças, eu acho ótimo, que a universidade talvez entenda mais aonde ela está, né? Não que ela tenha que abrir mão da informação, e que tem que ser de tudo, ela tem que, eu acho que, passar tudo. Mas ela está em Salvador. Ela está em Salvador. Isso é muito importante. Como nós, músicos, estamos em Salvador. Então, toda a minha ligação com música de candomblé, o tempo todo que eu toquei com Mariene de Castro, que tem todo o trabalho dela ligado à cultura afro também, a candomblé, minha ligação com o pessoal de Santo Amaro, né, com toda a coisa da chula, do samba de raiz. Eu sou um músico que viveu muito isso aqui em Salvador. Não sou um cara que fica tocando rock and roll na noite, assim. Não que isso seja ruim, é ótimo, mas não fui eu. Esse não sou eu. Eu fiquei tocando violão de chula, aprendendo o toque do atabaque junto, sabe, com o violão. Vivi muito isso por muito tempo. Então, essa proximidade com a cultura negra me fez estar dentro desse movimento, que não era só um espetáculo de teatro, mas era uma afirmação, né, de negritude na cidade de uma forma mais tranquila, eu acho. Isso foi bem bacana. Nossa, o Pele Negra, ele me marcou muito, né? Em vários momentos. Desde ver uma fila enorme no TCA, né? Várias filas, na verdade, para assistir esse espetáculo. Então, isso dá um orgulho danado de ter feito parte. E mesmo assim, se não tivesse feito parte, de ver pessoas pretas, né, reunindo muita gente, aquela multidão de pessoas para assistir. São Paulo, que a gente já chegou quase lotado, mas uma coisa que me marcou muito foi durante o processo, né? Desde o início, assim, quando a gente chegou lá no Vila Velha, que a gente teve a primeira reunião, foi uma coisa que me fez chorar, que foi o modo como a Unisagé conduzia todo o processo, e era um lugar muito acolhedor. E eu percebia naqueles atuantes que eles estavam muito frágeis, muito debilitados emocionalmente, e que precisava, antes de fazer o espetáculo, curar isso, né? Precisava muito desse cuidado, desse carinho. Então foi um processo muito cuidadoso, lidar com esse outro, com esse tempo do outro, mas realmente se preocupando com cada atuante, com cada um da equipe. Isso foi, eu acho que foi um passo essencial para a gente ver o que a gente vê hoje no palco. Porque foi esse fortalecimento, né, que fez com que a gente visse cada um crescer, né, no que tinha que crescer, cada momento, cada passo que a gente foi alcançando foi por conta desse momento, né? Desse momento de perceber o outro, desse momento de carinho, né? Desse momento de se abraçar coletivamente e entendendo também cada indivíduo. Eu lembro de um relato de Vitor que me deixou assim
naquele momento transtornada, porque realmente a gente precisava cuidar dessas pessoas e se cuidar. Uma conversa muito que eu sempre tive com o Rony Sajé foi isso, desse se cuidar, desse cuidar do outro. A gente precisava disso, a gente precisava cuidar desse outro e nos cuidar. Então, tiveram momentos que a gente, calma, vamos pensar num jeito, numa forma de ser um quilombo mesmo, né? De ser esse lugar onde eu tô com os meus pares, e isso é muito bom. Então, o resultado é o que é Pele Negra, Máscaras Brancas, né? É essa galera toda querendo assistir, disputando um espaço e uma frase que foi essencial, que é processo sem feito, né? Processo sem esse tipo de problema, porque a gente iria vivenciar outras coisas que a gente teria que buscar e ter um processo harmônico, um processo gostoso, que foi o processo do Pele Negra. Então, assim, isso me saltou muito, esse cuidado, esse carinho, esse zelo, sabe? A gente é mal cuidado, né? A gente é deixado de mão o tempo todo, largado assim, as traças, e perceber que essa equipe toda tinha essa preocupação, esse cuidado com o outro, foi assim sensacional, me marcou, e toda vez que eu lembro, eu sinto um frescor no coração, assim, que realmente não foi só um espetáculo, ele foi além do espetáculo. Isso aí foi incrível. Bem, então, a gente fez essa rodada, né, essa segunda, e, claro, eu fico muito feliz, acho que todo mundo está muito feliz de ouvir que deu tudo certo, que foi tudo ótimo, mas a gente não pode, de jeito nenhum, esquecer que para superar, como a Nansuri coloca, não é simples, não foi simples, e no momento nós estamos confinados. Eu brinquei também com o Aldri, né? Assim que começou esta pandemia, eu não aguentei. Eu mandei um zap para ele e falei, cara, me dá o final. Qual é o final desse espetáculo? Porque o Aldri diz isso, que ele gosta de escrever, depois ler, né? Uma leitura dramática, para só depois pensar se vale a pena ou não ir lá e fazer o final. No Pele Negra também não foi muito diferente, não. Teve umas boas conversas comigo, com a Anis Sajé, umas trocas, né? E aí eu queria saber também, que se vocês pudessem falar, como é que é isso, né? Como é que é esse confinamento, que o próprio Pele Negra também tem ali a situação de confinamento, qual é a saída, para onde que eu vou, como é que é, né? O debate. A gente vive em impasse, né? Eu acho que o teatro contemporâneo está totalmente no impasse, no mais... na própria justeza que essa palavra traz, né, para a gente. Estamos em impasse no sentido de quase que confinados realmente, como é uma estrutura da minha pesquisa, né, que é confinar os personagens, descoletivizar em alguma instância essas personagens ali, né, deixando elas sujeitos, e iniciar o debate, né, que é o debate do Fanon com a banca, enfim, da família entre eles. Eu sempre pensei que a gente estava no confinamento, né? Eu sempre considerei os apartamentos, as casas, as salas, tudo um confinamento que prende um pouco, dá uma sensação de claustrofobia. E aí não tem um pouco a ver com a minha claustrofobia, não, que eu tenho uma mínima claustrofobia mesmo. Mas, poeticamente, eu acho que esses espaços, eles promovem, assim, dentro da estrutura que eu pesquiso, né? Novos lugares, novos pensamentos, confrontos com quem você não queria se confrontar. Eu tenho lido pessoas dizendo que não sabia que tinha varanda na própria casa, agora está descobrindo com o confinamento. Quer dizer, o confinamento, ele, se a gente entende ele como um lugar de poieses também, que é o caso da minha pesquisa, a gente pode encontrar novos lugares, novas fugas. Trazendo para esse impasse que a gente está vivendo agora, que é a questão do confinamento real que a gente está vivendo, né? Eu acho que ele pode também promover algo. Eu comecei a tentar fazer teatro, tem 1 mês e meio, quase 2, dentro dessa história de confinamento, a ponto de pegar as peças que eu estou pesquisando, fazendo aqui, enfim, algumas pessoas estão acompanhando. Mas, no sentido de Pele Negra, que já tem uma estrutura cênica ou
dramática de confinamento, eu penso que é um momento também da gente experimentar algo. Eu acho que a gente pode experimentar a encenação de Pele Negra também nesse confinamento. Eu não sei, a diretora está aí, os diretores estão aí. Olha o desafio aí. Eu acho que é entender esse lugar, esse momento, como momento de nova formação. Eu estava vendo a professora Maria Thaís, numa dessas palestras agora, que ela disse que, em termos de teatro, a gente tem que entender uma nova formação. Sair de alguns lugares estabelecidos, ocidentalizados, e tentar iniciar uma nova formação no sentido acadêmico, quase, né? E ela percebe também esse mesmo lugar, assim, essa parada, ela pode ter um sentido bastante simbólico da gente tentar olhar as nossas estantes e ver o que é que estão ali, né? Quais são as epistemes que estão ali colocadas, como o Nando colocou ali, né? Trouxe a epistemologia. Quais são as formas que estão ali, quais são os formatos, e tentar identificar uma nova forma. Talvez o Pele Negra, espetáculo, tenha que passar por isso também, né? Como minha mãe diz, não devemos passar por esse momento sair da mesma forma. Tem que surgir novas coisas, tem que surgir uma encenação diferente, tem que surgir um novo olhar, tem que surgir uma nova proposta, porque se a gente sair do confinamento da mesma forma que a gente entrou, aí sim, foi tempo perdido. Mas é só uma provocação. O Anissagé está provocando. E aí, esse confinamento, Anissagé, rola? Então, deixa eu falar uma coisa para o Drico logo. Eu adoro desafio. E o texto dele foi um enorme, daqueles maiores, assim. E eu falei assim, quando eu fiz a encenação do Traga-me, com aquele texto de Marfuz, cheio de negócio, eu falei assim, rapaz, beleza, sobrevivi. Aí vem Aldrin e traz aquele texto do Pele Negra. Eu sou afeita a essas coisas do desafio. Mas tem uma coisa com a pandemia, e eu estou num lugar muito especial, porque eu estou passando toda a quarentena dentro do terreiro. E o terreiro é a casa da minha mãe. Minha mãe, Oiá, e minha mãe Rosa. Então, o fato de estar passando a quarentena dentro do terreiro é inevitável essa sensação de uma bolha de proteção, de retorno a uma certa utilidade. Assim. E aí o que eu estou tirando disso não consigo pensar uma mudança no artista se não mudar a pessoa. E nessa pandemia, e com todos os absurdos que a gente tem vivenciado em instâncias governamentais, e instâncias privadas, institucionais, eu não consigo pensar no fim da pandemia com o fim do vírus. Sabe? Eu acho que é uma parada... Eu conversei muito isso com o Nando Zambia. A gente passou grande parte dessa quarentena, ele aqui de resguardo no Axé. Então, assim, a gente que é de candomblé, a gente preto, não sei todo mundo, mas uma grande parte, está lendo os sinais e as reflexões propostas por esse lugar. Mas tem uma grande maioria de pessoas que está esperando o vírus desaparecer para voltar de onde parou. E eu acho isso impossível. É impossível. Mesmo que você queira voltar achando... É impossível. E a mãe de Aldo está certa. Não dá... Não. Você não vai conseguir sair disso sem sentir alguma coisa agora. Tem os conflitos, né? Então, no caso do teatro, no caso desse teatro feito durante a pandemia, o teatro pandêmico, eu acho que assim, Nando Zambia falou uma coisa muito legal para um dia aqui em casa. Ele falou, olha, acabou que a quarentena antecipou o futuro. Essa estrutura, por exemplo, de conversa entre nós, das tecnologias que estavam disponíveis, como o Live, os aplicativos do Google, né, Google Meet, aqui o Zoom, por exemplo, eram coisas que estavam aí, mas eram usadas muito no campo empresarial, era muito distante da minha realidade. Eu nunca tinha feito uma reunião assim, já tinha feito videoconferência, mas era uma outra coisa. Então, por exemplo, a quantidade de live que eu tenho feito, de gente me convidando para de trabalho, quer dizer, é inevitável uma mudança, e o teatro tem
O teatro ocidentalizado, porque o teatro negro não é assim, não. O teatro negro, inclusive, ele é muito aberto e poroso em inserir nele corpos e de outras linguagens. O teatro ocidental, esse dito da classe oficial, é que é teimoso. Aí chegou a tecnologia, a dança usou, todo mundo usou, o teatro não. Porque o teatro, a genialidade da cena, aí fica essa coisa chata, que o povo não está aí. Então, agora, eu acho que a gente vai construir, a partir de agora, duas formas, duas possibilidades, do teatro presencial e do teatro virtual. Eu acho que essa história de fazer teatro na sala de casa, outra, levando em consideração que o mundo vai estar numa baita de uma crise financeira muito profunda, essas plataformas serão muito utilizadas, inclusive por nós, o que já tem sido muito usado, né? Visto os influencers pretos que a gente tem aí, galera da periferia fazendo arte de primeira, de ponta, dentro da internet. Mas se não mudar o humano, e aí cadê Gustavo Melo para falar da humanidade? O humano não vai dar para droga nenhuma, e essa pandemia que deflagrou o quanto nós estamos maus, e maus aí não no sentido de bom e mal, não, mas no sentido de a gente está tão ruim. A nossa relação com o ambiente, a nossa relação com o outro. Passou na televisão uma frase de uma série de um ator em quarentena, lá, um artista em quarentena. Aí eu falei assim, gente, eu estou passando mal porque eu nunca passei tanto tempo comigo mesmo. Ele sozinho no apartamento. Isso causa uma crise. Quer dizer, esse processo da pandemia, a violência desse vírus, e botou a nu todas as nossas dificuldades, desde as sociais, as individuais principalmente. Porque conviver ou não conviver, amar e não amar, os casamentos que acabaram, enfim, tudo, né? Então, não sei. E eu só faço qualquer coisa depois da defesa do meu doutorado. E eu estou falando para mim mesma isso, tá? Então, essa rodada, agora final mesmo, só dá um oi, dá um tchau para cada um aqui, por favor. A Pele Negra é uma família, independente de qualquer coisa, da continuidade do espetáculo. A gente formou uma grande família. A palavra família é a família preta. Tem que trazer ela bem para nós, bem para dentro de nós. Então, quando eu falo com ela, eu falo, oi, família. Então, foi muito bom estar com vocês, família. Para quem vai assistir toda essa nossa roda, essa nossa conversa, acredite, se jogue, vamos junto e mexer nossas cabeças para a gente fazer desse mundo algo muito melhor. É possível, é possível. Axé para todo mundo. Axé. E que bom, né, que a gente conseguiu ter um lugar assim para dizer de família. Né? Eu sou pessoa de candomblé, então eu acredito muito nisso, né, em família, em estar com os meus. E o Pele Negra foi e é esse lugar de sempre, contar com essas pessoas, contar com todos. É assim, uma alegria, você não tem ideia. Então, assim, quando eu escuto, quando eu falo é possível, porque realmente é possível fazer de uma outra forma, fazer diferente, fazer esse grande quilo fortalecido para ir para o mundo. E que depois que isso tudo passar, a gente saia daqui mais fortalecidos e com muita fé no Orixá. Então, assim, um beijo. Já que a família foi aí, eu vou no caminho aí, né, filha? Na hora, aí a Quequerê, a Joiê, agora o Iaú vai falar. Olha só, eu vou parabenizar toda a equipe, falar dessa relação de aproveitamento circular, esses abraços que a gente vem dando artisticamente e potencializando um ao outro. Vou voltar um pouquinho, só rapidinho para falar sobre o que Aldo trouxe, o que a Unissadia trouxe. Eu acho que nesse sistema de empoderamento, como foi o processo de Pele Negra Máscaras Brancas, eu acho que agora era debruçar na mão dos atuantes os produtos possíveis, mesmo que não fosse um espetáculo, que eles propusessem, e eu me coloco na minha disposição, para que eles pudessem trazer provocações
porque eles tiveram também, eles foram provocados e agora é hora de colocar para fora, né? A gente está no meio de uma pandemia, desculpa eu dizer, mas não vai passar, né? Mas não é que não vai passar a pandemia, não vai passar o que ela representa, porque a gente entrou num formato que quem vai estudar o mundo daqui a 50, 60 anos, talvez ele tenha que cortar o mundo em 2 pedaços, né? O último corte que teve assim foi bem drástico. Então é o antes e pós-pandemia. E o teatro precisa se atualizar dentro disso e nós artistas precisamos também. Então acho que um abraço para todo mundo e que a gente possa se reinventar da melhor forma, coletivamente, trazendo toda a perspectiva que a gente acredita e que os atuantes de Pele Negra, Máscaras Brancas possam se debruçar sobre as impressões que eles tiveram, isso é uma provocação, que eles tiveram para que esse espetáculo não esmoreça, já que a diretora falou que está no doutorado, né? Então, temos aí uns doutorandos, temos os mestrandos, e quem vai entrar no mestrado, então que a gente possa, que os atuantes enxerguem aí uma forma de elaborar novas perspectivas, e o teatro de Pele Negra, Máscaras Brancas não pare. Grande abraço. Uma confissão, na verdade, eu acho que Pele Negra pode parecer chavão isso, mas é um espetáculo de encontro mesmo e que encruzilha pessoas de diversos formatos de pensamento, negros e brancos, né, Luciano? E é o primeiro espetáculo que eu faço depois de 10 anos, depois de uma revoluçãozinha na minha cabeça, né? Porque a gente faz revoluções na sociedade, mas também fazemos aquelas pequenas aqui. E na época, eu lembro, 10 anos atrás, mais um pouco, 11, eu tinha me prometido não trabalhar mais com teatro que não permitisse que narrativas dos envolvidos fossem colocadas em prática, né? E daí eu queria a melanina acentuada e começo a fazer espetáculos ali dentro e pensei, bom, eu vou entrar aqui e permitir que isso aconteça. Pele Negra é o primeiro que acontece, assim, de eu fazer fora. Por eu ter permitido, na verdade, ter percebido pelo convite, pela narrativa do convite, né, que aconteceu, era uma narrativa que compunha esse lugar de encontro, de encruzilhamento, de por mais que exista contrastes de pensamento, isso não vai ser motivos para a eliminação daquele pensamento, mas motivo para o debate acontecer e encontrar um ponto em comum. Então, eu queria dizer que, para mim, o Pele Negra tem esse lugar, e eu acho que não só para mim, mas eu percebo que para todos que estão envolvidos, é um espetáculo que traz esse lugar de encruzilhamento. Obrigado a todos. Luciano, pega. Dizer assim que o impacto, né, a força, o axé do espetáculo, entendeu? É tão fundamentado que nem agora na pandemia ele não se calou. Estamos aqui em plena pandemia ainda com um desdobramento. Isso aqui é um desdobramento do que aconteceu lá quando você, né, convida ela e começa a falar. Então estamos até agora, esse espetáculo está acontecendo aqui entre nós hoje. Isso aqui é Fanon, porque de conceito ele não quis ficar só naquela apresentação de 2 horas no palco, né? Ele não quis ser isso desde o começo e não foi, né? E aqui a gente continua provando isso, que ele continua andando mesmo assim no confinamento, aonde for, pela internet, pelo Zoom, ele vai estar acontecendo e ele vai continuar se desdobrando aí por muito tempo. Quero agradecer, assim, eu sempre acho muito importante esses momentos, ainda mais nesse momento tão instável. Eu acho que a gente está pensando sobre os desdobramentos futuros, mas eu acho que tem tanta coisa ainda para acontecer, tanta coisa para rolar. Então, assim, eu não estou surtando pelo futuro, eu estou vivendo o presente com qualidade, entendendo esse momento. Mas são encontros como esse que deixam a gente mais fortalecido, são encontros como esse que a gente consegue tecer redes afetivas de verdade, porque é uma quantidade muito grande de live. Eu tinha até falado para mim mesmo que eu ia parar de fazer live, mas sem live até sexta-feira, porque, de uma certa maneira, é um momento que a gente consegue estabelecer essas redes, e eu aceito encontros que eu vejo afetivamente redes muito potentes. Então, eu acho que o Pele Negra tem muito futuro, a gente vai ter muitas surpresas boas ao longo, que o teatro tem a generosidade de se repensar
e de entender que ele pode abrir outros afluentes nesse rio que acha que corre para um lugar só, mas que tem tantas outras possibilidades. Mas calma, calma, né? Vamos cuidar do nosso ori, vamos cuidar do ori do outro e não vamos nos obrigar a ter respostas agora. Vamos viver com qualidade. Obrigado. Obrigado, Tiago. Tina, né? Acho que tem você aí para despedir, Tina. Eu acho que Pele foi o espetáculo que eu trabalhei que mais teve temporadas e que mais durou assim na vida, né? Porque sempre tem uma coisa, e aí, não, vamos conversar sobre isso, não, ó, pode virar tal coisa. E é muito bacana, né? Como todo mundo falou aqui, dessa possibilidade dos desdobramentos e de manter essa rede, né? De manter a nossa comunicação, de manter as nossas mentes sempre pulsando, né? Para possibilidades. Então, acho que é bacana isso, assim, tentar não esgotar, mas como diz, adubar isso, né? Para que possa cada vez mais estar sempre trazendo, tanto que veio o curso, né? Os estudos em teatro negro, e acho que muita coisa aí. Então, é um trabalho mesmo de pesquisa, de comunicação, de rede e de fortalecimento. Então, é muito bom estar fazendo parte disso. É algo que fortalece a gente, que estimula, né? Também para as nossas pesquisas individuais. Também estou em doutorado, então só ano que vem. Inclusive, estou, né, nessa pandemia assim, tentando escrever, porque não é aquela coisa de ganhamos tempo, agora vamos escrever que está tudo certo, né? Porque também não está assim. Mas, na medida do possível, a gente vai, como o Thiago falou, né? Tentando entender isso, tentando não sucumbir a essa pressão toda. E acho que os caminhos eles vão se mostrando, né? Acho que tem coisas que têm surgido agora que com certeza vão ficar, né? Possibilidades outras de comunicação, de estar junto, e que seja também interessante para repensar a linguagem, né? Para repensar as possibilidades do teatro, da performance, que a gente consiga levar aí coisas boas e de aprendizado e de amadurecimento, né? Disso tudo que a gente está vivendo. Então, sigamos juntos e acho que temos ainda muitas sementes para jogar e muitos frutos para colher. Obrigado, Tina. Obrigado a todos e todas. E sim, Fanon continua, né? Pele Negra continua, Máscaras Brancas. Só lembrar que o espetáculo foi indicado pelo Prêmio Braskem como o melhor espetáculo do ano de 2019, melhor encenação do ano de 2019 e também de atriz revelação. Independente, era para ter sido, já ter acontecido a cerimônia, mas independente de ganharmos ou não esses prêmios, eu acho que a cidade como um todo, através da representação do Prêmio Braskem, já entendeu que sim, que o espetáculo foi um dos fenômenos, um dos 5, né, fenômenos que balançaram Salvador. Então, gente, até o próximo bloco, o próximo episódio, quando a gente vai falar também com o elenco, com a produção. Tem muita coisa ainda para a gente conversar sobre Pele Negra, Máscaras Brancas. Fanon vive e é uma ideia. Muito obrigado a vocês.